Bom dia. Vamos dar início à nossa abertura aqui da escola dominical. Vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por esse dia. Obrigado pela manhã que o Senhor nos concede, ó Deus. Obrigado pela chuva que caiu nesses últimos dias, ó Pai, que tanto precisávamos, ó Deus. Senhor, sabemos que tudo, ó Pai, vem no seu tempo, ó Deus, conforme o teu querer e teu vontade, ó Deus. Muito obrigado por cada um dos irmãos que estão aqui nesta manhã, nesse momento, ó Pai, onde nos separamos para orarmos uns pelos outros, ó Deus. Colocarmos diante de Ti, ó Pai, as nossas petições, nossas angústias, ó Deus, nossa gratidão ao Senhor. Que o Senhor continue, ó Pai, a estar com aqueles que também não poderão estar conosco, ó Pai, devido estar em viagem também, ó Deus, por motivo de enfermidade. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos guarde, ó Deus, de todo mal, de quem estiver, ó Pai. Que hoje, mais uma vez, nesse dia que o Senhor fez, ó Pai, separou para estarmos aqui, ó Pai, em comunhão uns com os outros, possamos estar alegres, ó Deus, felizes em poder estar aqui na tua casa para aprender um pouco mais da tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 34. Lerei do 1 ao 22. Que igreja só me acompanhe. Salmo de número 34. Provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer uma dignidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios que falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Vamos ler todos juntos, versículos 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Amém. Eu gostaria de fazer nessa primeiros minutinhos de abertura, que nós, não sei como é que você levantou, como você acordou, como é que foi sua noite de sono, de descanso. Não sei se você já
orou ao Senhor hoje também pela manhã. Eu gostaria que nesse primeiro momento de oração nós fizéssemos isso mesmo, uma oração agradecendo a Deus pela manhã que Ele nos concede, pela noite de descanso que Ele nos deu, uma oração de gratidão. E depois, gostaria que o presbítero José Henrique fizesse essa oração de gratidão ao nosso Deus pelo dia de hoje, pela noite que o Senhor nos concede, mais a oportunidade de nós estarmos aqui neste domingo, nesta manhã, para a escola dominical e também o restaurante. Oremos. Senhor meu Deus, Pai, te agradeço pela manhã de hoje, pela noite que o Senhor nos deu, Pai, noite abençoada, Pai, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, aqueles que estão em volta de nós, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, porque a Tua palavra é viva e verdadeira. Te agradeço porque a Tua palavra vem nos orientando, vem mostrando a verdade para nós, Pai. Possamos atentar para essas verdades. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Muitas vezes pecamos, muitas vezes fazemos coisas que desagradam ao Senhor. E o Senhor, quando nós buscamos em oração, o Senhor nos perdoa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos livrado de tantas coisas. Nos livrado muitas vezes do perigo, do homem mau. O Senhor tem nos ajudado, Pai, financeiramente, porque nós temos o sustento, nós temos nossos trabalhos, porque o Senhor nos veste. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa igreja que te busca, faz a tua vontade, está sempre te buscando, Pai. Te agradeço por cada irmão, por cada irmã, por cada criança. Te agradeço por tudo que tem feito por nós, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gostaria agora de um momento também um pouquinho entre a igreja e a oração. Sei que não está no seu banco, mas se vocês puderem só se ficarem em duplinhas com alguém que não seja da sua família e orasse um pelo outro, um pedido em específico, seja ele um pedido da semana, da próxima semana, um pedido de agradecimento, enfim, que nós possamos fazer isso, orar uns pelos outros. E eu gostaria que nós fizéssemos isso em duplas, por gentileza, senão, e não na mesma família. Oi? Não, é só separado, só precisa. Agora é bom. Só ficar dele. Aí só um pedido para cada um. E seja ele que esteja aí na. Isso, a gente ora um pelo outro depois. Beleza?
Nós vamos já passar para o finalzinho. Só gostaria de chamar o Zé aqui à frente. A igreja se colocar em pé para nós louvarmos o nosso Deus.
para a Luísa fazer essa oração, pedindo que Deus, mais uma vez, estenda mais uma vez sua mão sobre nossas vidas nesta manhã, a vida dos professores. Hoje eu acredito que classe única, né? O pastor trará a mensagem, o ensino hoje pela manhã. Saímos daqui com mais um aprendizado para as nossas vidas. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vida. Obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito por nós, mesmo nós não merecemos. Neste momento, a gente agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez aqui na tua casa, Senhor, para aprendermos mais e mais de ti, Senhor. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor esteja preparando os nossos corações, Senhor, esteja abençoando a vida do pastor que fará o estudo, e a tua palavra, Senhor, venha em encontro aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes de como entramos, ó Pai. Esteja nos abençoando no resto deste dia, Pai. É isso que eu te peço e agradeço por os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Semana que vem, certamente retornaremos com as classes. Hoje, por conta do número reduzido, a gente vai fazer em classe única. Hoje, o nosso tema, Hebreus capítulo 11, nós vamos falar sobre fé. Tema bastante comum para nós, porém a gente compreende que é riquíssimo em tudo aquilo que a gente pode falar a respeito de fé. Então a gente vai ler Hebreus 11, de 1 a 7. Primeira parte do nosso estudo, esse texto. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Vamos ler os 6 todos juntos? Vamos lá? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Quando a gente fala a respeito de fé na igreja, fé é algo que é relativo ao ser humano, ela está dentro de nós. Todo ser humano precisa de fé, todo ser humano, até um ateu
já vi essa frase algumas vezes, ele precisa de fé naquilo que ele acredita, no sentido da ciência, acreditar na ciência e no conhecimento humano para ser um ateu. Tá? Não sei se até que ponto isso é uma realidade, mas o que a gente percebe é que a fé é a base da nossa vida em tudo que a gente faz. A gente precisa crer. Fé é exatamente isso, é crer, é acreditar em algo como uma base, um fundamento para o seu estilo de vida, a maneira que você enxerga a sua vida. E não diferentemente disso, nós cristãos entendemos que a fé é a base da nossa estrutura, de tudo aquilo que a gente crê. Se a gente for pensar em termos lógicos, o próprio texto aqui de Hebreus, ele vai dizer que é pela fé que nós cremos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Muitas pessoas vão dizer assim: olha, vocês acreditam naquele texto de Gênesis, lá no capítulo 1, que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí eles vão dizer que só o cristão mesmo vai acreditar numa coisa como essa. E o que é mais engraçado de tudo isso é que alguns, na ciência defendem outros tipos de forma de criação, defendem até o acaso. Olha, aconteceu tudo por acaso. É mais fácil acreditar no acaso do que acreditar num ser superior que criou todas as coisas. E eu percebo que, por mais que nos julguem por aquilo que nós cremos, dizendo que a gente acredita em mitos ou coisas do gênero, de fato, todos aqueles que defendem pontos de vista contrários também estão acreditando em mitos criados pela própria imaginação do homem. Porque provar, eles podem não ter nenhuma prova concreta a respeito do que eles estão argumentando, apenas base de pensamentos formulados cientificamente falando. Mas nós acreditamos, através da história da revelação, de uma palavra que foi passada pelo próprio Deus. Quando eu olho para a questão da Bíblia e da sua relevância e da sua autoridade, eu percebo que crer na Bíblia para nós é algo maravilhoso, porque nós olhamos para a Bíblia e a gente percebe um livro com tantos e tantos anos, com tanta história, já milênios que a gente tem, esse livro que foi sendo formado durante o decorrer de toda a história, tanto do povo de Israel quanto da própria história humana. Quantos impérios, quantos povos não passaram, não aconteceram, não foram presentes, inclusive descritos na própria história bíblica. E mesmo dentro de todo esse contexto, está aqui a palavra de Deus até hoje para nós. Tudo passa, menos a palavra de Deus. A gente já está aí no século 21 da era cristã, e a palavra continua sendo essa mesma palavra, creio que sempre será por toda a eternidade. E quando nós cremos, para nós, por mais que pareça subjetivo, pareça uma coisa abstrata, a fé para nós é algo concreto. Porque ela é concreta no sentido de que tudo que nós fazemos, de fato, a gente percebe claramente os efeitos dela na nossa vida. Muitas pessoas vão dizer: mas isso é subjetivo, cada pessoa vai ter uma perspectiva e vai ter uma maneira de entender. Mas eu não vejo como subjetivo, eu vejo como algo palpável, porque a gente, quando vê claramente as coisas que estão nas Sagradas Escrituras, tudo que foi dito aqui na Bíblia e tudo que nós estamos vivenciando até hoje, a Bíblia é o meio pelo qual nós temos a melhor leitura do que é o mundo e a sociedade. Quando nós entendemos a perspectiva da nossa realidade, de tudo que nos cerca à nossa volta, através de uma cosmovisão bíblica, de uma visão de Deus escriturística, a gente consegue compreender melhor todas as questões do mundo. Essa semana eu assisti a tal da série Round 6, não assistem com criança, não é série para criança, tá? Mas eu fui assistir porque todo mundo estava falando sobre a série. Eu até fiz um vídeo, isso aí, o pessoal andou comentando lá no YouTube.
E uma das coisas interessantes, lições que eu tirei, eu até comentei isso no vídeo, é sobre a realidade da degradação humana, do pecado. Se a gente for observar quanto o mundo é, na sua essência, degradado e perdido, e aí as pessoas fazem coisas completamente malucas e absurdas por causa de dinheiro. E a gente vê essa realidade da mesma maneira também acontecendo no mundo que está à nossa volta. Por que eu estou colocando esse exemplo? É um exemplo que parece até bobo, banal, mas a degradação e a perdição humana que é relatada em séries, filmes, livros e tudo mais que a gente vê, televisão, internet, toda essa questão de pecado, de profundidade, quanto o ser humano está mergulhado na condição pecaminosa, tudo isso a Bíblia já fala. Tudo isso a Bíblia já mostra. E não é para nós nenhuma surpresa a realidade da situação humana. Então, quando a gente consegue entender que pela fé a Bíblia ela é concreta nos seus argumentos, nas suas colocações, e ela traz sentido exatamente para a realidade do mundo que a gente está vivenciando, a gente consegue encontrar uma resposta de Deus para nós por meio da fé. E essa resposta ela é encontrada no Filho de Deus, que é Jesus. Outro dia eu estava vendo um artigo que era uma crítica sobre a questão do Jesus histórico. Até comentei isso na aula essa semana com o pessoal do circulado. Acho que a gente tem mais argumento para dizer que Jesus existiu do que dizer que Jesus é um mito. Se você vai em Jerusalém, nunca fui, um dia quem sabe não vou, quem sabe um dia a igreja vai lá e dá uma passagem, né, para conhecer Israel, não é? Mas se você vai em Jerusalém, até hoje aquela cidade, ela vai exalar a presença de Jesus em cada detalhe ali constituído. Você pode dizer, mas foi o pessoal que elaborou tudo aquilo. Gente, uma mentira não vai perdurar por tanto tempo sem que a verdade venha à tona. A gente sabe que a mentira, como diz o velho ditado, a mentira tem perna curta, né? Então, se algo é de fato uma mentira, de alguma forma ou de outra ela vem a ser revelada conforme o tempo. Isso daí é claro, não dá para esconder uma mentira, ainda mais durante tantos e tantos séculos, em tanto e tanto tempo. Mas voltando à questão da perspectiva de fé, então a primeira coisa que eu quero abordar aqui é o conceito de fé. E para nós, a gente deve entender a fé numa visão diferente, porque a nossa fé é uma fé que conduz à salvação. Então nós cremos numa fé salvadora. Fé, existem várias religiões aí, então as pessoas podem crer em várias coisas. Agora, uma fé salvadora é aquela que é pautada em Cristo, na sua palavra, pautada naquilo que Deus é e daquilo que o próprio Deus se revelou para nós. Então, ter fé é algo dentro do ser humano, inerente a ele mesmo. Agora, uma fé salvadora é somente aqueles que, de fato, são conhecedores da palavra da verdade, da palavra de Deus. Então, a fé salvadora é uma resposta ao chamado de Deus, na qual aceitamos Cristo que nos é apresentado no Evangelho. Esta aceitação é feita com base na firme convicção de que o Evangelho é verdadeiro e na dependência de Deus em Cristo para a salvação. Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus aqui para nós, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ela é toda ela, de ponta a ponta, a palavra de Deus, ou ela contém a palavra de Deus nela? O que vocês acham? O pessoal falou os dois, né? Tá, eu creio, é lógico. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque algumas pessoas argumentam que a Bíblia não é totalmente palavra de Deus, é que ela apenas contém palavras de Deus. Por que muita gente argumenta isso?
Porque você vai ouvir na construção bíblica relatos, histórias de guerras, assassinatos, morte, violência, estupro, incesto. Você vai ver na Bíblia coisas assim absurdas, histórias que são contadas de pecados e coisas estarrecedoras. Você vai ver de tudo, genocídio, você vai ver de tudo na Bíblia. A Bíblia não esconde absolutamente nada do que aconteceu na história. Dizem, né? Algumas pessoas dizem que os historiadores sempre vão contar o seu lado da história, omitindo o lado que não é conveniente para eles. A Bíblia ela faz algo diferente. Ela não omite lado nenhum. Ela mostra exatamente a realidade como ela é. Então muita gente vai dizer assim: olha, mas se a Bíblia fala em determinadas situações, atitudes que hoje nós somos contra, então aquilo que foi dito lá atrás só foi mera palavra de homem, só foi algo que os homens colocaram ali na Bíblia. Então muita gente vai defender a ideia de que ela só vai conter palavra de Deus naquilo que fala de Deus. Por que essa visão, na minha opinião, está errada? A Bíblia tem que ser vista como toda ela palavra de Deus. Porque o objetivo da Bíblia não é, por exemplo, ser um livro científico. A Bíblia não quer te dar detalhes científicos. Ela apresenta algumas coisas que até cientificamente dá para comprovar. Só que ela não tem o objetivo final de ser um livro científico. Qual é o objetivo final da Bíblia? É apresentar a história da salvação. A Bíblia é um livro que se propõe a mostrar por que o ser humano chegou na condição que ele está hoje e como o ser humano pode encontrar uma solução para a realidade em que ele vive. Ou seja, ela é toda a palavra de Deus, porque ela não vai esconder absolutamente nada do que é a realidade. Então, até aquilo que lá atrás nós consideramos como pecado, inaceitável, e inclusive homens de Deus cometeram muitos pecados e muitas falhas, e a gente pode olhar vários exemplos aí. Deus não omite os pecados nem daqueles que são considerados heróis da fé. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha na Bíblia na perspectiva de que eu creio que ela é a palavra de Deus revelada e que toda ela é o Evangelho de Deus para mim. Muita gente defende, por exemplo, que a gente só deve aceitar o Novo Testamento, que o Antigo Testamento já foi, aquele período da lei acabou, não serve mais para nós. Só que uma visão bíblica ela retrata para nós de que a Bíblia deve ser vista como um todo. Só que olha que interessante, a construção bíblica ela vai acontecendo de acordo com a construção histórica dos fatos. Então por que lá no Antigo Testamento, se a lei está mandando apedrejar uma mulher adúltera, por que no Novo Testamento Jesus, de certa maneira, impede aqueles homens de apedrejar a mulher? Por que na Bíblia, no Antigo Testamento, fala de certas correções? Eu já li textos que fala que se o filho não for corrigido, se o filho não mudar sua conduta, fala até em apedrejamento do filho. Mas e aí? A Bíblia é toda a palavra de Deus? Ela é. Por quê? Porque ela usa o elemento humano, ela não exime a nossa humanidade e a nossa visão de mundo, mas ela direciona dentro da sua vontade para a gente chegar até o ponto final da história, que é quando Jesus se apresenta, traz uma leitura completa de tudo aquilo que a lei do Antigo Testamento ensinou e de tudo aquilo que aconteceu no decorrer da história da redenção, para que houvesse sentido hoje em tudo aquilo que a gente crê. Então a Bíblia ela não é um livro, como
diz a expressão popular, que passa o pano, esconde, joga debaixo do tapete. Não, ela mostra a realidade exatamente, nua e crua, como ela é. E a necessidade, a dependência do ser humano em conhecer a Deus. Então, quando eu falo sobre fé salvadora, eu tenho que aceitar que toda a Bíblia é palavra de Deus e não apenas contém. Ela contém, mas ela contém também a história, ela contém também os nossos pecados, ela contém tudo isso como instrumento da apresentação de Deus à realidade dos seres humanos e a nossa necessidade que temos de buscar a graça de Deus. Amém? Não filosofei muito não, né? Às vezes, todo teólogo é meio filósofo, né? Então a gente acaba indo longe. Mas vamos lá. Conhecimento. Então ela apresenta para nós 3 aspectos da fé, que eu vou abordar aqui também conforme a lição da revista que eu estou utilizando hoje. Semana que vem a revista deve chegar, então vocês vão ter revista também. Os adultos, né? Os jovens já têm a revista deles, o Paulo volta semana que vem. Então, conceito de fé. Primeiro, conhecimento. Não podemos ter fé em uma pessoa se não conhecermos com base em um testemunho fidedigno. E a Bíblia ensina claramente que sem o conhecimento não há verdadeira fé. Como diz a Bíblia, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 13 a 14, e depois versículo 17, que é o que fala exatamente isso. Então a fé vem pelo ouvir. A maneira que a fé é despertada em nós, na nossa teologia calvinista, ela vai entender que a fé ela é uma resposta à ação de Deus em nós. O homem, por exemplo, na visão arminiana, o homem já nasceu com o dom da fé, só que quando ele ouve a palavra de Deus, ele desperta a si mesmo para crer. Então, a visão arminiana, ele coloca a responsabilidade completamente no ser humano de crer ou não crer. Na visão calvinista, a visão presbiteriana, conforme a gente crê, a gente entende que a visão que a fé ela é despertada por Deus primeiro. Deus então vai lá, chama, vocaciona para que você creia. Por que a fé então ela é um elemento na nossa compreensão que parte de Deus? Porque a Bíblia ela vai dizer, Efésios capítulo 2, texto que a gente fala aqui milhares de vezes, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então alguém morto espiritualmente não tem condições por si só de responder ao chamado de Deus pela fé. Então como é que faz? Essa semana agora ou semana passada, não me lembro, o pastor Edivaldo estava num debate, e esse debate era justamente, ele tratava uma questão que eu assisti o debate, achei muito interessante, que ele estava falando justamente o seguinte: o que vem primeiro, a regeneração ou a fé? A pessoa crê primeiro e depois é regenerada, ou ela é regenerada e depois crê? É quase assim, os times vêm demais porque é fresquinho porque vem demais. O pessoal mais velho vai entender a brincadeira, não é? E aí a discussão é, peraí, o que acontece primeiro ali? Na nossa visão, primeiro é a regeneração. Por quê? O Espírito Santo de Deus tem que vir sobre nós. Nós estamos mortos em delito de pecado. Então ele vem sobre nós e põe a vida espiritual dentro do nosso coração. Então quando a vida, o Espírito Santo de Deus entra em nós aqui, habita em nós, é como ele entrasse numa casa abandonada, toda destruída, e
vazia. Então é como Deus pegando aquela casa destruída, abandonada e vazia, Ele faz uma reforma nela, linda, e aí o que Ele faz? Ele coloca a fé dentro dos nossos corações. Então primeiro nós somos regenerados pela ação sobrenatural de Deus. Deus vai limpar ali a casa, e depois Deus trabalha o nosso coração, a fé, para a nossa transformação. Vocês entenderam? Então toda a ação, ela parte primeiro de Deus. Humanamente falando, como é que eu vou crer um livro como a Bíblia só por mim mesmo? Essa progressão, ela é por etapas, ou não é de uma vez, vai regenerando, e assim, regenerando um pouquinho de fé, não é? Ou é a santificação que vai existir depois? Tá, então assim, a regeneração é a transformação espiritual. Deus vai tirar a gente da condição de morto espiritualmente e vai dar a vida. A regeneração é o que coloca a vida em nós. O processo de crescimento espiritual é a santificação, porque a santificação é que vai levar a gente ao aperfeiçoamento. Tem pessoas que têm aquela conversão pontual, aquele dia ela ouviu a palavra e Deus transformou o coração dela. Só que ela não vai, a partir do momento em que ela crê, ela não está pronta ainda, totalmente, espiritualmente falando. Então o que acontece? Todos nós, até aqueles que já nasceram crendo, nós somos, como diz o texto de Pedro, uma casa espiritual que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus dia a dia. Então o processo da regeneração, ele é automático, ele acontece através da ação sobrenatural de Deus no ser humano. Agora o processo de crescimento espiritual e desenvolvimento vem com a santificação, conforme Filipenses no capítulo 2, ele vai falar do desenvolvimento da salvação, que é o desenvolvimento da santificação. Compreenderam isso? Tá? Então, continuando aqui, então a fé ela vem pela pregação, e a partir do momento em que ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus é que faz a obra em nós e somos despertados para vivermos pela fé. Segundo conceito, então, o primeiro é ouvir, por isso que é tão importante a gente falar de Jesus para as pessoas, prega o Evangelho, o máximo possível, fale do amor de Deus para as pessoas, para que elas possam ser alcançadas por Deus. Segundo processo é a aceitação. O outro aspecto da fé é a aceitação. Com esse termo se faz referência ao ato pelo qual aceito firmemente os ensinos da Bíblia como verdadeiros, especialmente os que se referem à obra salvadora de Cristo. A fé envolve a aceitação do ensino bíblico sobre o pecado, Cristo e a salvação. Para nós parece óbvio, né? A gente fala, eu creio, logo eu aceito, né? Aquilo que a Bíblia diz, essas coisas que a palavra de Deus revela. Só que quando fala sobre esse aspecto da salvação, é de fato uma ação simultânea. Eu creio, logo eu recebo essa palavra, eu passo a crer nela. Me lembro quando eu me converti, eu falei assim, tá, Deus falou no meu coração, mostrou que essa era a palavra. O que eu fui fazer depois do momento que de fato eu criei? Falei, vou estudar profundamente a Bíblia. Quanto mais eu puder conhecer, mais eu vou entender o que Deus quer para mim. Então eu fui estudando profundamente. Me lembro que eu passava muitas horas de estudo da Bíblia por dia, antes mesmo do seminário, antes mesmo de tudo. Eu incomodava o pastor, eu incomodava os professores de escola dominical, porque eu queria aprender, muita sede de aprender. Por quê? Eu entendia que eu pensava assim, se eu quero ser um cristão, eu preciso conhecer o que eu estou seguindo. Eu não quero ser um crente raso, que tudo aquilo que falam, para mim está tudo. Não, eu queria conhecer para eu não cair na cilada dos lobos vorazes, né? Que pregam evangelhos falsos por aí. Então a fé nos leva à aceitação do que é Cristo, do que é a palavra de Deus,
e da realidade nossa sobre a questão do pecado, porque a maior dificuldade nossa é o reconhecimento da nossa pecaminosidade. O ser humano ele tem uma tendência a considerar que ele não precisa tanto assim de transformação. Nós temos essa tendência de achar que está bom. Acho que dá para ficar assim. E está errado isso. Um exemplo disso que a gente observa hoje é esse tipo de sociedade evangélica que está sendo construída. O que está acontecendo? A maioria das pessoas que vão às igrejas, elas querem somente ouvir. Olha, hoje eu quero ouvir uma palavra para mim. E a pessoa vem para a igreja no sentido de querer ser animada, ser incentivada e tal. E nem todo mundo quer ouvir que é pecador. Nem todo mundo quer ouvir que tem que se arrepender dos seus pecados. E é por isso que muitas vezes a maioria das pessoas elas preferem essas igrejas que pregam o evangelho água com açúcar, que não falam de mudança de vida, não falam de arrependimento, não falam de abandono de vida, de pecado, de prostituição, de engano, de tudo aquilo que nós cometemos quando nós estamos distante da palavra de Deus, tá? E quando você olha para uma visão bíblica reformada, a base da visão bíblica reformada é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender constantemente dos nossos pecados, compreender que nós precisamos da graça de Deus. A aceitação é o princípio base da fé, porque ela compreende a visão de que eu entendo que eu sou pecador e que eu preciso completamente da misericórdia de Deus na minha vida. Continuando, o terceiro aspecto é a confiança. Então a fé cristã envolve confiança depois de conhecimento, a obra salvadora de Cristo como revelada na Escritura, e a aceitarmos como verdadeira, precisamos confiar em Cristo como nosso Salvador pessoal. E esse elemento de confiança envolvido na fé, nos leva a descansar na obra redentora de Cristo e a aceitar o que Ele fez como tendo sido feito por nós em nosso lugar e em nosso favor. Essa confiança na obra redentora é a demonstração clara de que eu compreendo de que o que deveria ter sido feito pela minha salvação já foi feito. Às vezes a gente, quando está no início, aprendendo ainda na nossa caminhada cristã, sempre vem aquela pergunta: você tem certeza da sua salvação? Se Deus chamar você hoje, você acha que você vai para o céu ou vai para o inferno? Então você tem certeza da salvação? Muita gente vai dizer, eu já vi muitos irmãos dizerem assim: olha, eu acho que não, acho que a gente tem que melhorar um pouco. Então muita gente vira e fala: olha, está faltando muito aqui ainda, viu? Sei não. Mas por quê? Porque às vezes nós depositamos a confiança da salvação nas nossas obras. E aí que está o erro. A salvação, ela não é pelas obras. A salvação é pela fé. E a fé é um dom de Deus. Logo, é uma obra de Deus em nós. Então, o que acontece? Quando eu tenho a convicção de que eu passei a conhecer a Deus, de que a minha vida está agora nas mãos do Senhor, me arrependi dos meus pecados, eu entreguei minha vida nas mãos de Jesus, falar: Jesus, agora eu sou teu. Significa que você não precisa ter medo de perder a salvação. Porque o grande erro é a gente acreditar que a salvação depende de nós. Ah, mas e aí, pastor? Eu vou ficar então tranquilão, não preciso me preocupar. Não, pelo contrário. Por quê? Mesmo que a salvação é garantida por Deus, como eu sei que eu sou salvo? Como é que te traz confiança na sua salvação? Pela fé. É a fé, é exatamente isso.
E a fé, o que ela produz em você? Ela vai produzir transformação. Não é? Ela produz transformação. Grande questão, ela está sempre ligada a quem você é a partir do momento em que você passa a caminhar com Deus. Em que você passa a viver uma vida onde você tem temor a Deus e compreensão de que Deus ali, Ele é a sua luz, Ele é a base, Ele é o caminho para onde você segue. Quando eu olho para a minha vida, falando de mim particularmente falando, eu olho para a pessoa que eu sou e falo, eu não mereço salvação. Como ser humano, às vezes o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz, você olha e você fala assim, se fosse por mim, não. Mas a minha convicção da minha salvação, ela está em Cristo. O tanto que Deus já transformou e mudou o meu caráter, é o que mostra que eu estou seguindo pelo caminho que eu tenho certeza que é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a segurança do crente? Estou falando de doutrinas básicas aqui, nas entrelinhas das nossas confissões. A segurança do crente é a sua fé na obra daquele que morreu na cruz por você. Eu olho muito para a vida do apóstolo Pedro e eu fico percebendo quanta escorregada Pedro deu, né? Pedro era terrível. Pedro viu Jesus fazer milagres assim extraordinários assim na frente dele. Não só Pedro, os outros também, né? Os outros discípulos. E aí eu fico, às vezes, quando eu estou lendo o Evangelho, que eu chego na história onde Pedro nega Jesus, eu falo, não é possível. Esse homem viu Jesus fazer coisas extraordinárias. Só pode ser vingança porque curou a sogra dele, né? Vocês entenderam a piada? E aí ele nega Jesus. Quando ele nega Jesus, você fica assim, como pode? Eu estava lendo esses dias, né, o capítulo 21 de João, quando Pedro encontra Jesus de novo, depois da ressurreição e tal, né? E que tem aquela famosa conversa entre os dois em que Jesus fala para ele, Pedro, você me ama? E aí Pedro fala para Jesus assim, Jesus fala, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas parece aquela conversa informal, né? Você sabe que eu gosto de você. E aí o texto fala assim, no grego, Jesus está usando assim, Pedro, agapai, que é o termo amor sacrificial na Bíblia, né? Então, quando ele fala agapai, ele está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, Pedro, você me ama a ponto de se sacrificar por mim? E aí Pedro responde assim, olha, Jesus, você sabe que eu te amo, só que ele fala, filéu. Filéu é o termo para amigo. Legal, assim, colega. É como se Jesus dissesse, você é meu amigo de verdade? Pedro dissesse assim, sou seu colega. E aí, segunda vez, Jesus, agapai, e aí ele, Senhor, é filéu, sou teu colega. Na terceira vez, quando Jesus faz a mesma pergunta, Pedro vai responder filéu, mas só que tem um negócio interessante no texto. Estava lendo uma interpretação do teólogo Luiz Saião sobre esse texto, em que ele fala que esse filéu último utilizado por Pedro é que é um filéu de quebrantamento. Porque ele chora. Porque quebra totalmente ali. Ele lembra o que ele fez. Né? Que é até uma coisa meio que paralela
quando ele nega Jesus, na hora que Jesus vai ser preso, ele nega e ele fala primeiro para o soldado: não tem nada a ver com esse Jesus. No final, Pedro solta uns palavrão, porque a gente não traduz para o português o que Pedro falou lá no original, como se ele escarnecesse ele. E aí Jesus faz a mesma coisa, e aí no final há o quebrantamento. E olha que coisa interessante na história de Pedro. Quando Pedro é totalmente transformado pela fé, aquele homem impulsivo, aquele homem totalmente assim, agia sem pensar, Deus usa a impulsividade dele para a pregação do Evangelho, que ele vai pregar com o verso 3.000. Então pega aquele ímpeto dele todo e ele vai para a rua, começa a pregar o Evangelho, começa a arrastar multidões. Por quê? Quando Jesus faz a revelação profética ali: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, é que ele transforma Pedro na base da estruturação da igreja de Jerusalém, a igreja ali do primeiro século. E o que é isso? É fé. E a fé que leva à confiança. Confiança, o que é confiar? Você está tudo entregue totalmente nas mãos de Jesus como meu Senhor e Salvador. Por que a gente tem a coragem de pregar o Evangelho para as pessoas? Porque a gente confia em Jesus. Se for pela gente mesmo, a gente morre de medo, fica contigo, aquela vergonha assim, aquele negócio. Mas quando a gente coloca Jesus na frente, some tudo isso. E a coragem vem por causa da confiança que nós temos nele. Tá certo aquele relógio, irmão? Só para eu saber se eu estou passando do horário. Tá? Que horas são, irmão? 10? Então, beleza. Então já estamos no final aqui, né? Então, só para a gente concluir aqui. Então, quando a gente fala a respeito de fé, versículo 6, que é o versículo principal que eu utilizei aqui e destaquei, ele fala que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Recomendo a você, leia versículo por versículo do capítulo 11. É uma das descrições mais lindas, um resumo de quase praticamente toda a Bíblia. Você vai ver o Antigo Testamento ali passar nesse único capítulo, e Deus mostrando os exemplos de fé que aconteceram em todo o Antigo Testamento para nós. E no final, que eu acho que fecha com chave de ouro a galeria da fé, é quando ele vai dizer aqui, nos versículos finais. Vamos lá, vamos ver o finalzinho, para a gente terminar aqui. Versículo 30 até o 40. Vamos ler esses 10 versículos, para vocês verem que tremendo é o que Deus faz através da fé. Versículo 30 a 40. 11, Hebreus 11, versículo 30 a 40. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz as espias. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Se a gente ficasse só aqui, a gente ia falar, fé é um negócio bom, né? A gente só ganha, né? Só tem coisa boa, né? Mas fé é sacrifício também. E aí que diz aqui, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos,
Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, e andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, a fé, ela é algo tremendo, a ponto de nós estarmos dispostos a viver coisas extraordinárias, sobrenaturais, mas também de morrer por aquilo que nós cremos. Isso é fé de verdade, e é tudo aquilo que a gente deve seguir como exemplo. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, muito obrigado pela palavra que acabamos de estudar. Possamos ter aprendido, Senhor, através desse ensino, aquilo que a fé deve ser para nós, e que nós devemos ser também com relação à nossa fé no Senhor. O Espírito Santo de Deus, abre os nossos corações e mentes para que possamos compreender a sua santa palavra em cada detalhe, e não somente conhecimento, mas prática e vida. Ó Pai, é o que eu peço a Ti, que abençoe a vida de cada um. É o que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, aqui. Bom dia, irmãos. Louvamos a Deus por esse tempinho gostoso, por essa chuva que a gente estava precisando. Que Deus abençoe as nossas vidas. Nós sempre estamos aqui dispostos a aprender a palavra do Senhor. E é um privilégio, né, gente, estarmos aqui todos reunidos. Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias no hino número 177. Durante o hino, os irmãos que trouxeram os seus dízimos e suas ofertas e quiserem depositar no lugar dos laços, estão à disposição. Você sabe tocar? 177. É gostoso vir na escola dominical quando está calor, né? Aquele som gostoso. Mas quando está esse tempinho também é muito bom, né? A gente aprende bastante e fica com os nossos corações alegres. É hino 177. Thank
tivemos hoje na escola dominical 53% de presença. É um número muito bom, graças a Deus. E hoje o pastor não precisa puxar a orelha da parte dos pioneiros. Nós temos somente uma falta, tá? Aí os outros irmãos que vieram estão viajando para próxima vida. Mas hoje dou os parabéns, mesmo não tendo 100% pelos pioneiros, nós temos uma falta só e que Deus seja glorificado. Amém? Alguém tem algum aviso, alguma coisa, pastor? Não? Então, até a noite, no culto, antes de encerrarmos a escola dominical, eu vou pedir que a nossa irmã Raquel ore pela nossa escola dominical e pelas nossas vidas e que possamos à noite estarmos retornando para o culto. Senhor, Deus amado, te agradecemos, Senhor, por esse domingo, te agradecemos, Senhor, pelo seu dia do Senhor. Te louvamos, Senhor, pela escola dominical, te louvamos, Senhor, por ter aprendido, Senhor, a ti, Senhor, a tua palavra, Senhor amado, e retemos, Senhor, a tua vida, Senhor, e o teu amor. Senhor amado, leva cada um para a sua casa, Senhor amado, em segurança, que tenhamos um domingo de paz, um domingo de bênção, que à noite saímos aqui, Senhor, para louvar e agradecer o seu santo e poderoso nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. A escola dominical está encerrada. É bom.